A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 4, A Batalha do Labirinto. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 18. Grover provoca uma debandada. As distâncias eram mais curtas no labirinto. Ainda assim, quando Rachel nos levou de volta a Times Square, eu me sentia como se tivesse percorrido todo o caminho desde o Novo México. Saímos do porão do Marriott e paramos na calçada, na luz clara do sol de verão, estreitando os olhos para olhar o trânsito e a multidão. Eu não conseguia chegar a uma conclusão do que parecia menos real, Nova York ou a caverna de cristal onde vira um deus morrer. Levei todos até um beco onde podia conseguir um bom eco. Então assoviei o mais alto que pude, 5 vezes. 1 minuto depois, Rachel suspirou. São lindos! Um grupo de Pégasos descia do céu, voando entre os edifícios. Blackjack vinha à frente, seguido por 4 de seus amigos brancos. Ei, chefe! Disse ele em minha mente. Você sobreviveu! É, respondi. Sou sortudo mesmo. Escute, precisamos de uma carona até o acampamento. E rápido. É a minha especialidade. E, cara, esse ciclope está com você, é? Ei, Guido, como é que estão suas costas? O Pégaso Guido gemeu e queixou-se, mas acabou concordando em carregar Tyson. Todos começaram a montar, exceto Rachel. Bem, ela me disse, acho que é só. Assenti constrangido. Ambos sabíamos que ela não podia ir para o acampamento. Olhei para Annabeth, que fingia estar muito ocupada com seu Pégaso. Obrigado, Rachel, eu disse. Não teríamos conseguido sem você. Eu não teria perdido isso por nada. Quer dizer, exceto por quase morrer e por Pan. Sua voz falhou. Ele falou algo sobre seu pai. Lembrei. O que ele quis dizer? Rachel torceu a alça de sua mochila. Meu pai... O trabalho do meu pai. Pode-se dizer que ele é um empresário famoso. Quer dizer que... Você é rica? Bem, sim. Então foi assim que conseguiu que o chofer nos ajudasse. Bastou dizer o nome de seu pai e... Sim. Rachel me interrompeu. Percy, meu pai é um empreendedor imobiliário. Ele viaja o mundo todo procurando terras inexploradas. Ela respirou fundo, irritada. O mundo selvagem. Ele o compra. Odeio isso. Mas ele derruba tudo e constrói loteamentos e shoppings horrorosos. E agora que eu vi Pan, a morte de Pan... Ei, você não pode se culpar por isso. Você não sabe do pior. Eu não gosto de falar sobre minha família. Não queria que vocês soubessem. Desculpe-me. Eu não devia ter dito nada. Não, eu disse. É legal. Olhe, Rachel, você foi maravilhosa. Você nos guiou pelo labirinto. Foi tão corajosa. É só isso que conta para mim. Não me importa o que seu pai faz. Rachel me olhou agradecida. Bem, se você quiser andar por aí com uma mortal, pode me ligar. Ah, sim, claro. Suas sobrancelhas se juntaram. Acho que não pareci muito entusiasmado, mas não era essa minha intenção. Eu só não sabia o que dizer com todos os meus amigos ali perto.
E acho que meus sentimentos tinham ficado bastante confusos nos últimos dias. Quer dizer, eu gostaria muito, eu disse. Meu número não está na lista, ela avisou. Eu o tenho. Ainda está em sua mão? Sem essa. Não, eu acho que decorei. Seu sorriso voltou lentamente, bem mais feliz dessa vez. Até mais então, Percy Jackson. Vá salvar o mundo por mim, ok? Ela saiu andando pela 7ª Avenida e desapareceu no meio da multidão. Quando voltei aos cavalos, Nico estava tendo problemas. Seu Pégaso ficava se esquivando dele, assustado, relutante em deixá-lo montar. Ele cheira gente morta, queixava-se o Pégaso. Ei, cara, disse Blackjack. Vamos lá, Pork Pie. Um monte de semideuses tem cheiro estranho. Não é culpa deles. Oh. Eu não me referi a você, chefe. Vão sem mim, disse Nico. Não quero mesmo voltar para aquele acampamento. Nico, precisamos de sua ajuda, falei. Ele cruzou os braços e fechou a cara. Então, Annabeth pôs a mão em seu ombro. Nico, por favor, ela disse. Aos poucos, sua expressão se suavizou. Tudo bem, ele disse relutante. Por você, mas não vou ficar. Levantei uma sobrancelha para Annabeth, como se dissesse... Como é que de repente Nico está lhe dando ouvidos? Ela me deu língua. Por fim, conseguimos que todos montassem um Pégaso. Disparamos pelo ar e logo sobrevoávamos o rio East, com Long Island estendida à nossa frente. Pousamos no meio da área dos chalés e fomos imediatamente recebidos por Quiron, Sileno, o sátiro barrigudo e alguns arqueiros do chalé de Apolo. Quiron ergueu uma sobrancelha ao ver Nico, mas, se eu esperava que ele ficasse surpreso com nossas notícias recentes sobre Quintus ser Dédalo ou sobre a ressurreição de Cronos, estava enganado. Era o que eu temia, disse Quiron. Precisamos correr. Vamos torcer para que vocês tenham retardado o Senhor Titã, mas sua vanguarda ainda virá. Estarão ansiosos por sangue. A maior parte de nossas defesas já está posicionada. Venham. Espere um momento, pediu Sileno. E o que aconteceu com a busca de Pan? Você está quase 3 semanas atrasado, Grover Underwood. Sua licença de buscador está revogada. Grover respirou fundo, então se empertigou e olhou Sileno nos olhos. Licenças de buscador não têm mais importância. O grande Deus Pan está morto. Ele se foi e nos deixou seu espírito. O quê? O rosto de Sileno tornou-se vermelho vivo. Sacrilégio e mentiras! Grover Underwood, vou mandá-lo para o exílio por falar assim. É verdade, eu disse. Estávamos lá quando ele morreu. Todos nós. Impossível! Vocês são todos mentirosos, destruidores da natureza. Quiron estudou o rosto de Grover. Falaremos nisso mais tarde. Falaremos agora! Exclamou Sileno. Devemos resolver isso! Sileno, interrompeu Quiron. Meu acampamento está prestes a ser atacado. A questão de Pan esperou 2000 anos. Receio que tenha de esperar um pouco mais, supondo-se que ainda estejamos aqui esta noite. E com esse comentário feliz, Quiron empunhou o arco e galopou na direção do bosque, e nós o seguimos como pudemos. Era a maior operação militar que eu já vira no acampamento. Estavam todos na clareira, vestidos com armadura completa, mas dessa vez não era para a captura da bandeira. O chalé de Hefesto preparara armadilhas em torno da entrada do labirinto, arame farpado, poços com potes de fogo grego, fileiras de lanças pontiagudas para desviar um ataque. Beckendorf manejava 2 catapultas do tamanho de picapes, já com munição e apontadas para o punho de Zeus. O chalé de Ares estava na linha de frente
apostos em formação de falange, com Clarice dando ordens. Os chalés de Apolo e de Hermes estavam espalhados pela floresta com os arcos preparados. Muitos haviam tomado posição nas árvores. Até as dríades estavam armadas com arcos, e os sátiros trotavam por ali com porretes de madeira e escudos feitos de cascas irregulares de árvores. Annabeth foi se juntar a seus irmãos do chalé de Atena, que haviam armado uma tenda de comando e dirigiam as operações. Uma bandeira cinza exibindo uma coruja tremulava do lado de fora. Nosso chefe de segurança, Argos, montava guarda na entrada. Os filhos de Afrodite corriam de um lado para o outro, arrumando as armaduras de todos e oferecendo-se para desembaraçar nossas cimeiras de crina de cavalo. Até mesmo os filhos de Dioniso haviam encontrado algo para fazer. O deus ainda não estava por ali, mas seus gêmeos louros também corriam para lá e para cá, oferecendo aos guerreiros suados garrafas de água e caixas de suco. Parecia uma configuração bastante boa, mas Quiron murmurou a meu lado. Não é suficiente. Pensei no que vira no labirinto, em todos os monstros no estádio de Anteu e no poder de Cronos que eu sentira no Monte Tem. Meu coração se abateu. Quiron tinha razão, mas aquilo era tudo o que podíamos reunir. Só daquela vez desejei que Dioniso estivesse ali, mas, mesmo que estivesse, não sabia se ele poderia ajudar. Quando o assunto era guerra, era proibido aos deuses interferir diretamente. Ao que parecia, os titãs não levavam em conta restrições desse tipo. Mais adiante, no limite da clareira, Grover conversava com Juniper. Ela segurava suas mãos enquanto ele lhe contava nossa história. Lágrimas verdes formaram-se nos olhos dela quando ele deu a notícia sobre Pan. Tyson ajudou os filhos de Hefesto a preparar as defesas. Ele recolheu pedras e as empilhou perto das catapultas como munição. Fique comigo, Percy, disse Quiron. Quando a luta começar, quero que espere até sabermos com o que estamos lidando. Você deverá ir para onde mais precisarmos de reforços. Eu vi Cronos. Contei, ainda aturdido com aquele fato. Olhei diretamente nos olhos dele. Era Luke... E não era. Quiron correu os dedos pela corda de seu arco. Ele tem olhos dourados, eu diria. E em sua presença, o tempo parece se tornar fluido. Assenti. Como ele pode se apossar de um corpo mortal? Não sei, Percy. Os deuses assumiram formas mortais por eras, mas se tornar de fato... Fundir a forma divina à mortal, não sei como isso pôde ser feito sem que o corpo de Luke se transformasse em cinzas. Cronos disse que o corpo havia sido preparado. Estremeço só de pensar o que isso pode significar. Mas talvez isso restrinja os poderes de Cronos. Por um tempo, pelo menos, ele está confinado em uma forma humana. É ela que o mantém inteiro. Tomara que também o limite. Quiron, se ele liderar esse ataque... Não creio que será assim, meu garoto. Eu sentiria se ele estivesse se aproximando. Não há dúvida de que era o que planejava. Mas acredito que você o atrapalhou quando derrubou sobre ele a sala do trono. Ele me olhou com ar de censura. Você e seu amigo Nico, filho de Hades. Um bolo se formou em minha garganta. Desculpe-me, Quiron. Sei que devia ter lhe contado. É só que... Quiron ergueu a mão. Entendo por que agiu assim, Percy. Você se sentia responsável. Tentou protegê-lo. Mas, meu garoto, se sobrevivermos a isso, devemos confiar um no outro. Devemos... Sua voz vacilou. O chão sob nossos pés estava tremendo. Todos na clareira pararam o que estavam fazendo. Clarice gritou uma única ordem. Juntar escudos! Então, o exército do Senhor dos Titãs irrompeu do labirinto
como uma explosão. Eu já participara de lutas antes, mas aquela era uma batalha de grandes proporções. A primeira visão que tive foi de uma dúzia de lestrigões gigantes irrompendo do chão e gritando tão alto que parecia que meus ouvidos iam explodir. Eles carregavam escudos feitos de carros achatados e bastões que eram troncos de árvore com aguilhões enferrujados na ponta. Um dos gigantes atacou a falange de Ares com um golpe lateral de seu bastão, e todo o chalé foi jogado para o lado. Uma dúzia de guerreiros lançados ao vento como bonecos de pano. "Fogo!" gritou Beckendorf. As catapultas entraram em ação. 2 pedras grandes foram arremessadas na direção dos gigantes. Uma foi desviada por um carro-escudo, mal o amassando, mas a outra atingiu o peito de um lestrigão que desabou. Os arqueiros de Apolo dispararam uma saraivada, dezenas de flechas fincadas na espessa armadura dos gigantes, fazendo com que parecessem porcos espinhos. Várias encontraram fendas nas armaduras, e alguns gigantes evaporaram ao toque do bronze celestial. Mas quando parecia que os lestrigões estavam prestes a ser vencidos, a próxima onda surgiu do labirinto. 30, talvez 40 Dracainai em armadura completa de batalha, brandindo lanças e redes. Elas se dispersaram em todas as direções. Algumas foram pegas nas armadilhas que o chalé de Hefesto preparara. Uma delas ficou presa nas lanças pontiagudas e se tornou alvo fácil para os arqueiros. Outra acionou uma armadilha, e potes de fogo grego explodiram em chamas verdes, engolindo várias das mulheres cobras. Mas muitas outras continuaram a surgir. Argos e os guerreiros de Atena avançaram na direção delas. Ali perto, Tyson cavalgava um gigante. Ele conseguira, sabe-se lá como, subir nas costas do monstro e o golpeava na cabeça com um escudo de bronze. Bong! 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 Quiron apontava calmamente flecha após flecha, derrubando um monstro a cada disparo. No entanto, mais inimigos continuavam a sair do labirinto. Por fim, um cão infernal, não a senhora O'Leary, saltou do túnel e disparou na direção dos sátiros. Vá! Quiron gritou para mim. Saquei contra a corrente e parti para o ataque. Enquanto atravessava correndo o campo de batalha, vi cenas horríveis. Um meio-sangue inimigo estava lutando contra um filho de Dioniso, mas não era uma grande disputa. O inimigo o feriu no braço com sua lâmina e então o golpeou na cabeça com o punho da espada, e o filho de Dioniso caiu. Outro guerreiro inimigo disparava flechas em chamas na direção das árvores, levando o pânico a nossos arqueiros e às dríades. Uma dezena de Dracainai, de repente, separou-se do combate principal e serpenteou pelo caminho que levava ao acampamento, como se soubessem aonde estavam indo. Se conseguissem sair dali, poderiam queimar todo o lugar, sem nenhuma resistência. A única pessoa próxima delas era Nico de Ângelo. Ele golpeou um Teuquine e sua espada negra de ferro estígio absorveu a essência do monstro, sorvendo a energia dele até que nada além de poeira restasse. Nico! Gritei. Ele olhou para onde eu apontava, viu as mulheres cobras e imediatamente compreendeu. Respirou fundo e estendeu a espada negra. Sirvam-me! Convocou. A terra tremeu. Uma fissura abriu-se na frente das Dracainai e uma dúzia de guerreiros mortos-vivos saiu rastejando da terra. Cadáveres horríveis em uniformes militares dos mais diversos períodos. Revolucionários americanos, centuriões romanos, soldados da cavalaria de Napoleão montados em esqueletos de cavalos. Em sincronia, eles sacaram as espadas e travaram combate com as Dracainai. Nico caiu de joelhos, mas eu não tinha tempo para me certificar de que ele estivesse bem. Aproximei-me do cão infernal, que agora forçava os sátiros a recuar para o bosque. A besta tentou abocanhar um deles, que se esquivou, mas em seguida lançou-se sobre outro, que foi lento demais. O escudo de casca de árvore do sátiro rachou quando ele caiu. Ei! Gritei. O cão infernal virou-se, rosnou para mim e saltou. Ele teria me feito em pedaços com suas garras, mas quando caí para trás,
Meus dedos se fecharam em torno de um pote de cerâmica, um dos recipientes de Beckendorf com o fogo grego. Atirei-o na boca do cão, que se incendiou. Afastei-me depressa, respirando com dificuldade. O sátiro que fora pisoteado não se mexia. Corri para vê-lo, mas então ouvi a voz de Grover. Percy! Começara um incêndio na floresta. As chamas estrepitavam a 3 metros da árvore de Juniper, e ela e Grover, enlouquecidos, tentavam salvá-la. Grover tocou uma canção de chuva em sua flauta. Juniper tentava desesperadamente vencer as labaredas com seu chale verde, mas só estava piorando a situação. Corri na direção deles, saltando por entre duelos, costurando entre pernas de gigantes. A água mais próxima era a do riacho, a quase 1 quilômetro dali. Mas eu precisava agir. Então me concentrei. Senti um repuxo no abdômen, um estrondo nos ouvidos. Uma parede de água veio fluindo impetuosamente entre as árvores, encharcando o fogo, Juniper, Grover e praticamente tudo mais. Grover cuspiu água. Obrigado, Percy! Sem problema. Corri de volta para a luta, e Grover e Juniper me seguiram. Grover tinha um porrete nas mãos e Juniper segurava uma varinha, como uma chibata à moda antiga. Ela parecia muito zangada, como se fosse dar uma surra no traseiro de alguém. Quando parecia que a batalha estava equilibrada outra vez, que talvez tivéssemos uma chance, um grito sobrenatural ecoou, vindo do labirinto, um ruído que eu já ouvira antes. Camp disparou para o céu, as asas de morcego totalmente abertas. Ela pousou no topo do punho de Zeus e inspecionou a carnificina. Seu rosto estava cheio de um júbilo maligno. As cabeças mutantes de animais rugiam em sua cintura. As cobras sibilavam e se enroscavam em suas pernas. Na mão direita, ela segurava um novelo brilhante de linha, o fio de Ariadne, mas o jogou em uma boca de leão em sua cintura e sacou as espadas curvas. As lâminas reluziam com o veneno verde. Camp berrou em triunfo e alguns dos campistas gritaram. Outros tentaram correr e foram pisoteados por cães infernais ou por gigantes. De imortales! Gritou Kiron. Ele apressou-se em apontar uma flecha, mas Camp pareceu pressentir o gesto. Levantou o voo com impressionante velocidade e a flecha de Kiron passou zunindo, inofensiva, ao lado de sua cabeça. Tyson se desvencilhou do gigante, que ficara inconsciente após receber inúmeros golpes. Correu para as nossas fileiras gritando: Enfrentem! Não fujam dela! Lutem! Mas então um cão infernal saltou sobre ele e Tyson e o animal saíram rolando. Camp pousou na tenda de comando de Athena, achatando-a. Corri atrás dela e vi Annabeth a meu lado, acompanhando-me, a espada em punho. Talvez isso seja o fim, ela disse. Pode ser. Foi bom lutar com você, cabeça de alga. Idem. Juntos, saltamos em direção ao monstro. Camp silvou e nos atacou. Esquivei-me, tentando distraí-la enquanto Annabeth investia em um ataque, mas o monstro parecia capaz de se concentrar nas 2 mãos separadamente. Bloqueou a espada de Annabeth, que precisou saltar para trás a fim de evitar a nuvem de veneno. Só pela proximidade com a criatura, parecia que estávamos no meio de uma neblina ácida. Meus olhos queimavam. Meus pulmões não conseguiam ar suficiente. Eu sabia que não podia nos manter firmes por mais do que alguns segundos. Venham! Gritei. Precisamos de ajuda! Mas ninguém veio. Estavam todos ou caídos ou lutando para salvar a própria vida ou apavorados demais para dar um passo à frente. 3 das flechas de Kiron estavam fincadas no peito de Camp, mas ela apenas rugia mais alto. Agora! Disse Annabeth. Atacamos juntos, desviando dos golpes do monstro. Furamos sua guarda e quase conseguimos cravar as espadas no peito de Camp, mas uma enorme cabeça de urso nos atacou, saindo da cintura do monstro, e recuamos para não ser mordidos. Bum!
Minha visão escureceu. Só percebi que Annabeth e eu estávamos caídos no chão. O monstro tinha as patas dianteiras em nosso peito, imobilizando-nos. Centenas de cobras coleavam acima de mim, sibilando, o som parecendo risadas. Camp ergueu as espadas tingidas de verde e vi que Annabeth e eu não tínhamos saída. Foi quando, atrás de mim, algo uivou. Uma parede de escuridão caiu sobre Camp, derrubando o monstro de lado. Então, a senhora O'Leary estava junto a nós, rosnando e tentando abocanhar Camp. "Boa garota!" disse uma voz familiar. Dédalo lutava, saindo do labirinto, atingindo inimigos à esquerda e à direita, à medida que abria caminho até onde estávamos. Ao lado dele havia mais alguém, um gigante conhecido, muito mais alto do que os lestrigões, com uma centena de braços ondulantes, cada um deles segurando uma grande lasca de pedra. "Briareu!" gritou Tyson espantado. "Salve, irmãozinho!" berrou Briareu. "Aguente firme!" E quando a senhora O'Leary saiu do caminho com um salto, o centímano lançou uma saraivada de pedras contra Camp. As pedras pareciam aumentar de tamanho ao deixar as mãos de Briareu. Eram tantas que parecia que metade da terra havia aprendido a voar. Bum! Onde estava Camp um momento antes, agora se erguia uma montanha de rochas, quase tão alta quanto o punho de Zeus. O único sinal de que o monstro um dia existira eram as pontas de duas espadas projetando-se do cascalho. Uma onda de vivas se ergueu entre os campistas, mas nossos inimigos ainda não estavam liquidados. Uma das Dracainai gritou: "Acabem com eles! Matem todos! Ou Cronos vai esfolar vocês vivos!" Aparentemente, aquela ameaça era mais aterrorizante do que nós. Os gigantes avançaram em uma última e desesperada investida. Um surpreendeu Kiron com uma rasteira nas patas traseiras, fazendo-o tropeçar e cair. 6 gigantes comemoraram gritando e lançaram-se ao ataque. "Não!" eu gritei, mas estava longe demais para ajudar. Então aconteceu. Grover abriu a boca e emitiu o som mais horrível que eu já ouvira. Era como um trompete ampliado 1000 vezes, um som de puro medo. Em sincronia, as forças de Cronos largaram as armas e correram para se salvar. Os gigantes atropelaram as Dracainai, tentando alcançar o labirinto primeiro. Teuquines, cães infernais e meio-sangues inimigos corriam desordenadamente atrás deles. O túnel fechou-se com um estrondo e a batalha chegou ao fim. A clareira estava em silêncio, exceto por alguns focos de incêndio na floresta e os gritos dos feridos. Ajudei Annabeth a se levantar e corremos até Kiron. "Você está bem?" perguntei. Ele estava caído de lado, tentando em vão se erguer. "Que constrangedor!" murmurou. "Acho que vou ficar bem. Felizmente, não sacrificamos centauros com patas. Ai, patas quebradas." "Você precisa de ajuda", afirmou Annabeth. "Vou buscar um médico no chalé de Apolo." "Não", insistiu Kiron. "Há feridos mais graves para socorrer. Vão, eu estou bem. Mas, Grover, mais tarde precisamos conversar sobre como você fez aquilo." "Foi impressionante", concordei. "Não sei de onde saiu", Grover corou. Juniper o abraçou com força. "Eu sei." Antes que ela pudesse dizer mais, Tyson chamou. "Percy! Venha rápido! É Nico!" Havia fumaça subindo de suas roupas pretas. Seus dedos estavam cerrados, e a grama em torno de seu corpo estava amarela, morta. Virei-o o mais delicadamente que pude e pus a mão em seu peito. O coração batia debilmente. "Tragam néctar!" gritei.
Um dos campistas de Ares mancou até onde estávamos e me entregou um cantil. Pinguei um pouco da bebida mágica na boca de Nico. Ele tossiu e espirrou, e as pálpebras tremularam, abrindo-se. Nico, o que aconteceu? Você consegue falar? Perguntei. Ele assentiu, fraco. Nunca tentei convocar tantos antes. Eu vou ficar bem. Nós o ajudamos a se sentar e lhe demos um pouco mais de néctar. Ele piscou, olhando para todos como se estivesse tentando se lembrar de quem éramos, e então seus olhos focalizaram alguém atrás de mim. Dédalo, falou em voz baixa. Sim, meu garoto, disse o inventor. Cometi um erro muito grave. Vim para corrigi-lo. Dédalo tinha alguns arranhões que sangravam óleo dourado, mas parecia em melhor condição do que a maioria de nós. Aparentemente, seu corpo de autômato curava-se sozinho e com rapidez. A senhora O'Leary estava atrás dele, lambendo os ferimentos na cabeça do dono e deixando o cabelo dele em pé, com um aspecto engraçado. Briareu estava perto, cercado por um grupo de campistas e sátiros assombrados. Ele parecia meio tímido, mas distribuía autógrafos em armaduras, escudos e camisetas. Encontrei o Centímano quando vinha pelo labirinto, explicou Dédalo. Parece que ele tinha a mesma ideia. Queria vir ajudar, mas estava perdido. Então viemos juntos. Ambos viemos reparar um erro. Sim! Tyson pulava. Briareu! Eu sabia que você viria! Eu não sabia, disse o Centímano. Mas você me lembrou de quem eu sou, Ciclope. Você é o herói. Tyson corou e eu lhe dei tapinhas nas costas. Sei disso há muito tempo, eu disse. Mas, Dédalo, o exército do Titã ainda está lá embaixo. Mesmo sem o fio, eles voltarão. Vão encontrar um caminho, mais cedo ou mais tarde, com Cronos na liderança. Dédalo embainhou a espada. Você está certo. Enquanto houver o labirinto, seus inimigos poderão usá-lo. Motivo pelo qual o labirinto não pode continuar existindo. Annabeth o fitou. Mas você disse que o labirinto está ligado à sua força vital. Enquanto você estiver vivo... Sim, minha jovem arquiteta, concordou Dédalo. Quando eu morrer, o labirinto também morrerá. Então, tenho um presente para você. Ele tirou uma sacola de couro que estava pendurada nas costas, abriu-a e pegou ali um lustroso laptop prata, um dos que eu vira na oficina. Na parte de cima, via-se uma letra delta azul. Meu trabalho está aqui, ele disse. Foi tudo o que consegui salvar do incêndio. Anotações sobre projetos que nunca comecei. Alguns de meus esboços favoritos. Não consegui desenvolvê-los ao longo dos 2 últimos milênios. Não ousei revelar minha obra ao mundo mortal. No entanto, talvez você a considere interessante. Ele entregou o computador a Annabeth, que o olhou como se tivesse ouro nas mãos. Está dando para mim? Mas isto não tem preço. Vale... eu nem sei quanto. Uma pequena compensação pela maneira como agi, afirmou Dédalo. Você tinha razão, Annabeth, sobre os filhos de Atena. Devemos ser sábios, e eu não fui. Um dia você será uma arquiteta muito melhor do que eu fui.
pegue minhas ideias e as aperfeiçoe. É o mínimo que posso fazer antes de morrer. Peraí, eu disse. Morrer? Mas você não pode se matar. Isso não está certo. Ele sacudiu a cabeça. É mais certo que me esconder de meus crimes por 2000 anos. A genialidade não é desculpa para o mal, Percy. Minha hora chegou. Preciso enfrentar minha punição. Você não terá um julgamento justo, disse Annabeth. O espírito de Minos agora é um juiz. Vou aceitar o que vier, ele replicou, e confiar na justiça do mundo inferior, tal como ela é. Isso é tudo o que podemos fazer, não é mesmo? Ele encarou Nico, cujo rosto tornou-se sombrio. Sim, concordou. Você aceita minha alma como resgate, então? Perguntou Dédalo. Pode usá-la em troca da de sua irmã. Não, disse Nico. Vou ajudá-lo a libertar seu espírito. Mas Bianca morreu. Deve ficar onde está. Dédalo assentiu. Muito bem, filho de Hades. Está se tornando sábio. Em seguida, se voltou para mim. Um último favor, Percy Jackson. Não posso deixar a senhora O'Leary sozinha. E ela não tem desejo algum de voltar para o mundo inferior. Você pode cuidar dela? Olhei para o imenso cão negro que choramingava pateticamente, ainda lambendo o cabelo de Dédalo. Fiquei pensando que o prédio de minha mãe não permitiria cães, principalmente cães maiores do que os apartamentos. Mas disse... Sim, claro que posso. Então estou pronto para ver meu filho e Perdiz. Ele disse, preciso lhes pedir perdão. Annabeth tinha lágrimas nos olhos. Dédalo virou-se para Nico, que sacou a espada. A princípio, temi que Nico fosse matar o velho inventor, mas ele apenas disse, sua hora passou há muito. Liberte-se e descanse. Um sorriso de alívio abriu-se no rosto de Dédalo, que se tornou imóvel como uma estátua. Sua pele ficou transparente, revelando as engrenagens e os mecanismos de bronze que giravam dentro de seu corpo. Então, a estátua se transformou em cinzas e se desintegrou. A senhora O'Leary uivou. Afaguei-lhe a cabeça, fazendo o melhor que podia para consolá-la. A terra ribombou. Um terremoto que provavelmente pôde ser sentido em todas as principais cidades do país, quando o antigo labirinto ruiu. Em algum lugar, eu esperava, os restos da força de ataque do Titã haviam sido enterrados. Olhei a carnificina na clareira e os rostos cansados de meus amigos. Venham, eu os chamei. Temos trabalho a fazer. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.